Olá, você conhece ou já passou por uma crise de ansiedade, sequestro emocional, síndrome do pânico? Tudo isso que eu falei tem sintomas bem parecidos. Aquela sensação de que você está sem ar, de que você não consegue respirar, de que você vai morrer a qualquer momento. Quem já passou por isso sabe o quão difícil que é. O quão doloroso que é e a dificuldade das pessoas entenderem você. Elas não compreendem e às vezes julgam algumas atitudes e isso fica cada vez mais difícil. Mas você que passou por isso ou conhece alguém que tenha passado, já se perguntou por que isso acontece? Bom, parece algo tão ruim, mas os motivos que isso acontece é simplesmente para a sua própria sobrevivência. Acredite. Quando você está sob pressão em uma situação de dificuldade que você não sabe como resolver, o seu cérebro, para te tirar daquela situação, ele manda uma mensagem para suas glândulas suprarrenais para elas mandarem adrenalina para todo o seu corpo. Então, acontece a liberação da adrenalina na sua corrente sanguínea. E sabe qual é o objetivo? Lutar ou fugir. Isso mesmo. Porque antigamente, lá nos tempos das cavernas, como a gente diz, nós tínhamos que ser rápidos porque nós enfrentávamos feras perigosas e naquele momento, sim, era muito importante a adrenalina. Não que não seja importante, continua sendo, mas naquele momento, naquela época, quando você estava numa situação de perigo, naturalmente lutar ou fugir era a sua única opção. E isso funcionava perfeitamente. Mas no mundo moderno, onde nós temos que tomar decisões mais conscientes, de forma com sabedoria, que a gente precisa de mais tempo para lidar com as circunstâncias, acaba que se nós não conseguimos gerenciar nossas emoções, nos tornamos reféns da nossa parte emocional, porque é lá no sistema límbico, na parte emocional do cérebro, que manda essa mensagem para as glândulas suprarrenais liberarem adrenalina. Por isso é muito importante que a gente esteja em equilíbrio emocional. E como fazer isso? Porque naturalmente uma pessoa que tem esse quadro de explosão emocional, de sequestro emocional, síndrome do pânico, tudo isso não foi da noite para o dia. Levou um tempo onde ela naturalmente se colocou numa situação dessa. Por causa da pressão, exatamente, da pressão negativa acumulada ao longo dos anos, ela colocou-se nessa situação. Não porque quis naturalmente, mas foi o que a vida levou ela a se colocar. A percepção que ela teve durante a vida colocou ela nessa situação. Então ela se sente ali em perigo, numa situação de que ela não sabe qual é a solução, para o que fazer, qual a decisão. Por isso acontece essas questões ali sobre a adrenalina. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ciclo da adrenalina. Sim, porque isso tudo tem um ciclo, mas nós conseguimos, com exercícios simples, quebrar esse ciclo e resolver essas questões. Mas é importante que você queira e busque por esse conhecimento, que é a chave de tudo. É a sua ação para resolver esse problema, porque isso é algo que incomoda demais, né? Você, naturalmente, a pessoa não morre, mas ao mesmo tempo, o tempo todo ela convive com esse sentimento de morte, porque é essa sensação que dá quando você passa por isso. Então vamos lá, vou falar para vocês como que acontece esse ciclo. Bom, número 1, a primeira coisa que acontece é o estímulo externo. Então acontece um estímulo externo para você, que pode ser qualquer coisa,
algum evento que você vê visual, ou que você escuta, ou que você sente cheiro, porque é através das sensações, do que a gente sente, que nós interpretamos aquele estímulo externo como algo perigoso, algo que tem que ser combatido ou que nós precisamos correr e fugir do perigo. Então esse é o primeiro ponto. O número 2 começa o que a gente chama de aceleração cardíaca. O seu coração está bombeando sangue e você sente aquela palpitação que você não tem controle. E para equilibrar isso, naturalmente, se o seu coração está bombeando muito sangue, o que vai acontecer é o próximo passo, 3, que é a respiração acelerada. Você fica ofegante, procurando ar e não consegue achar. Esse é o terceiro passo do ciclo. 4. Os seus pés e mãos ficam gelados. Isso acontece porque o sangue está sendo bombeado para os membros e para o centro do seu corpo, que naturalmente você precisa de força para fugir ou para lutar. 5. Você começa a suar frio. E o suor também tem um motivo lá na sobrevivência, porque se uma fera te pegar, por causa do suor, naturalmente ela vai escorregar. 6. Acontece ali o que a gente chama de contrição e tensão dos vasos. O corpo precisa se enrijecer para aguentar tanta pressão de sangue. 7. Você começa a sentir um descontrole emocional. Você começa a ficar desesperado. Tudo isso porque o seu corpo, ele quer te tirar dali. Naturalmente, o seu cérebro quer que você fuja dali. Para a sua própria sobrevivência. Lembre-se, é sempre para a sua sobrevivência. 8. Sua mente fica acelerada. Você não consegue mais controlar direito a sua parte cognitiva. Você está aterrorizado. 9. Com tudo isso, você fica super alerta. É necessário que você fique super alerta. Lembre-se, para a sua própria sobrevivência. E 10. Naturalmente, se nada for resolvido, se você ainda estiver sentindo aquela sensação de perigo o tempo todo, naturalmente o ciclo vai se repetir e você cada vez mais fica sentindo aquela sensação de que vai morrer. Como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente sai desse ciclo? Primeiro, lembre-se, é o perigo que está fazendo esse estímulo para você. Isso pode ser de várias formas. Primeira coisa, nós não conseguimos controlar a nossa palpitação, o nosso coração, nós não temos controle sobre isso, mas nós temos controle sobre a nossa respiração. A nossa respiração deve ser diafragmática, aquela que é aqui, sabe? Você já viu um bebê respirando quando dorme, quando ele enche a barriguinha? Essa é a respiração que nos ajuda a sair desse estado emocional agitado, desse transtorno de pânico, tudo acontecendo junto. Então, o que nós temos que fazer é parar, procurar um lugar seguro, sim, e respirar, mas não respirar de qualquer forma, é um respirar lento, encher o ar, o diafragma e soltar lentamente, fazendo esse exercício aí, vai, 10 vezes, 12, quantas você precisar para conseguir romper e quebrar esse ciclo de adrenalina no seu corpo. Naturalmente, vai tudo se estabilizando, você vai se acalmando e parando o ciclo. Mas, se você não procurar ajuda, se você não procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa lhe auxiliar nesse processo de melhora do seu emocional que está prejudicado, naturalmente esse ciclo vai voltar a se repetir. Em algum momento, quando você estiver sob pressão, em perigo, o seu corpo novamente vai mandar essa mensagem de adrenalina para que você fuja ou lute. Então, procure ajuda. Lembre-se sempre que as suas emoções possuem lógica e você não está sozinho. Conte comigo.